Olá, amigos! Hoje continuaremos a leitura do Livro dos Espíritos. Agora, sempre quero dar um abraço aos amigos que me enviam mensagens, que conversam comigo. Eu também gosto muito, que me dão umas dicas, eu acho muito importante. Hoje, um beijo para a querida Roxane, que sempre pontua alguma coisa e que a gente vai sempre melhorando. Isso é importante, sim. Então, agradeço a vocês que estão aqui junto e a oportunidade, para mim, é um estímulo reforçador, porque é algo que me preenche o coração. E se faz bem a vocês também, eu fico muito feliz, porque estamos juntos, nos fortalecendo juntos, com palavras tão edificantes que nos esclarecem e nos iluminam a nossa jornada. Então, vamos continuar. Estamos no livro 1º, no capítulo 2, e hoje nós vamos ler sobre espírito e matéria, da questão 21 a 28. Então, vamos. Espírito e matéria. 21. A matéria existe desde o princípio como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento? Resposta: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início de sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas estas definições? Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Continuando a 22. Que definição podeis dar à matéria? Resposta: a matéria é o laço que retém o espírito, é um instrumento de que ele se serve ao mesmo tempo, sobre a qual exerce a sua ação. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a matéria íntima do espírito? O espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Resposta: ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Esta opinião é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência abstração, feita das individualidades designadas sob esse nome. Resposta: ela é necessária para vós, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. Pode-se conceber 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito?
Resposta: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Resposta: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, o que chamais fluido elétrico, fluido magnético. São modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada como independente. 28. Uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar estes dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada ao vos entenderdes. As controvérsias surgem, quase sempre, por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Comentário de Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas não são desconhecidas. Nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum com pontos de contato necessários. Que a inteligência tenha a sua existência própria ou que ela seja uma propriedade, um efeito. Que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e por isso admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. A esta inteligência suprema é que chamamos Deus. Muito importante essas questões sobre espírito e matéria. Convido vocês a lerem, relerem, ouvirem e começarem a sentir em vocês mesmos. Como eles dizem, conhecemos distintamente aqui uma matéria inerte, né? Mesa, cadeira, então, livro, matéria inerte, e também conhecemos matéria, princípios inteligentes, que somos nós, capazes de criarmos, de co-criarmos, e de inspirações, e de deixar fluir a inteligência. Então, ele coloca assim, tudo tem o mesmo princípio, tudo vem da mesma situação, tudo da mesma origem. Então, ele vai explicando o sobre espírito e sobre matéria. Então, ele fala que o que seria o espírito? Então, ele fala que é o princípio inteligente do universo.
Mas qual seria a natureza íntima desse espírito? Então, ele diz que nós não temos palavras suficientes para definir, porque por mais que vamos chegando no mais sutil, numa energia sutil, nós não temos palavras para distinguir. Mas nós sentimos que há a união das duas situações para acontecer aqui, né? Para estarmos aqui. Mas também o que define esta união. Então, ele vai falando sobre o fluido cósmico e o fluido inteligente universal. Então, nós sabemos que dentro deste plano que nós estamos, existe uma inteligência maior, organizadora. E aí, dentro desse nosso plano, nós chamamos dessa inteligência maior, organizadora, essa inteligência suprema que nós chamamos de Deus. Graças a Deus. Vamos fazer uma prece para encerrar e aproveitarmos esse nosso estado, envolvidos e abertos a mente e o coração para o estudo, o entendimento de nós mesmos e sentimos mais perto, com clareza, a nossa mente e a razão de estarmos aqui. Elevamos o nosso pensamento, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo a todos. Gratidão.